Sou a professora Roseline Mesacasa, faço parte do Departamento de História do campus de Rolim de Moura e tenho mestrado em História, área de concentração História Indígena. Então essa temática que nós vamos discutir ao longo dessa disciplina já também faz parte das minhas pesquisas e das minhas aulas na disciplina de História da África lá no Departamento de História de Rolim de Moura. Então é um prazer discutir essas temáticas nessa disciplina, intitulada História da Cultura Afro-Brasileira e dos Povos Indígenas. Nós dividimos a disciplina em 5 unidades. Temos a primeira unidade, Educação para a Diversidade Étnica, está na apostila de vocês. A segunda unidade, Política Pública para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Unidade 3, Povos Africanos, Diáspora, Vida e Existência Cultural e Histórica dos Africanos e de seus descendentes fora da África. É a terceira unidade. A quarta unidade, então, é intitulada Etnias Indígenas no Brasil, Diversidade, Histórias e Resistências. A quinta unidade, então, o que nós vamos abordar? Uma educação para a diversidade, contexto escolar e prática docente, desconstruindo preconceitos. Então, na quinta unidade, a gente faz uma abordagem geral das outras, pensando como nós, docentes, vocês, futuros pedagogos que estarão na escola, tendo sim que abordar essas temáticas e como nós vamos desconstruir os preconceitos e propor novos olhares e novas abordagens, ok? Então essas são as 5 unidades da nossa disciplina. Tá? Então eu preciso que vocês façam as leituras e se dediquem, porque como é uma temática nova, conceitos, discussões que vão aparecer, vocês vão precisar utilizar a apostila que foi elaborada, como também realizar as leituras, ok? Sistema avaliativo, eu preciso já agora na apresentação da disciplina explicar os caminhos desse sistema avaliativo, porque ele também é importante, porque quando eu vou mensurar até que ponto vocês estão apreendendo todos esses conhecimentos, esses conceitos e essas reflexões que nós vamos abordar ao longo da nossa disciplina de História da Cultura Afro-Brasileira e dos Povos Indígenas. Tem vários momentos que nós intitulamos discussão temática. Então eu preciso que você responda essa discussão temática e envie para os tutores, para o seu tutor da disciplina. Então precisa responder às discussões temáticas. Todas as unidades têm discussão temática. Então você precisa responder e encaminhar para o tutor. Também nas unidades nós temos os fóruns, que são importantíssimos também para que a gente possa estabelecer reflexões com os colegas e comigo, A gente sempre vai estar acompanhando para ver como estão essas discussões. Então também faça as discussões no fórum, que eu e os tutores estaremos acompanhando, incitando também alguns debates, ok? Um outro tópico que nós elaboramos e colocamos na apostila, que eu acho fundamental, nós intitulamos Produzindo Conhecimento a partir do audiovisual. Então, ao longo da apostila, nós apresentamos 2 documentários. Tá? O primeiro documentário, baseado na obra do Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, e o segundo, que é então um filme intitulado Quanto Vale ou É por Quilo. Então vocês precisam responder as perguntas e construir reflexões a partir desse audiovisual. Quando a gente conclui a unidade, então eu solicito para vocês a elaboração de um texto dissertativo, ok? Todo fim de unidade vocês vão precisar elaborar um texto dissertativo, tá? Ao longo das unidades está especificamente na apostila quais temáticas devem ser abordadas na elaboração desse texto dissertativo, que é a nota, ok, da unidade. Vai ter na 4ª unidade, eu não pedi a elaboração de um texto dissertativo. Eu pedi o quê? A construção de um plano de aula, que é quando eu preciso que vocês sistematizem ideias e reflexões a partir de uma proposta de plano de aula. O que é isso, professora? É quando você coloca como você vai abordar essas temáticas que estão relacionadas à cultura, à história afro-brasileira e indígena, como você vai abordar isso na sala de aula. Uma coisa é nós discutirmos isso ao longo da disciplina. Outra é você se colocar enquanto sujeito,
pedagogo, educador, e como você vai sistematizar todos esses aprendizados. Por isso que essa proposta da elaboração do plano de aula está lá na unidade 5, ok? Na unidade 5, então eu preciso que vocês elaborem um plano de aula. Feito tudo isso, então eu ainda vou pedir uma atividade final da disciplina, ok? O que vai consistir a atividade final? Também é um texto dissertativo. Vocês vão levantar algumas questões que foram discutidas em todas as unidades. Então não tem segredo nenhum. É uma sistematização em um texto. Só da unidade? Não. Eu preciso que vocês sistematizem todas as unidades nesse trabalho de conclusão. Então é o quê? A produção de um texto dissertativo com as seguintes temáticas. Tudo isso está na apostila, ok? Educação para a diversidade étnica, política pública para o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena, povos africanos, etnias indígenas no Brasil e educação para a diversidade, contexto escolar e prática docente. Não vai ter segredo produzir esse trabalho final. Por quê? Porque ao longo de toda a disciplina, nesses trabalhos de conclusão das unidades, você já vai estar abordando essas temáticas. O que você vai ter que fazer nessa atividade final é sistematizar todas essas informações na produção de um texto, ok? Unidade 1, o texto que vocês vão produzir vai ter um valor de 5 pontos. Unidade 2, também o texto vai ter valor de 5 pontos. Unidade 3, unidade 4, a unidade 3, 5 pontos, unidade 4, 5 pontos. Unidade 5, 5 pontos. A atividade final da disciplina, também 5 pontos. No final, então, nós vamos ter 6 avaliações de 5 pontos, ok? Entretanto, todavia, as atividades do fórum, discussão temática, produzindo conhecimento a partir do audiovisual, também serão avaliadas. Essas 3 atividades que vocês acabam desenvolvendo ao longo da disciplina vão valer 10 pontos, ok? Então, no final, nós vamos ter 7 notas. Tá? Não se preocupem, eu sei que vocês tranquilamente vão desenvolver. Eu gosto de sistematizar assim, porque fica coerente, tanto para vocês quanto para mim, na questão da avaliação, ok? Bibliografia. Eu preciso que vocês realizem as leituras. Tá? Ao longo da apostila tem várias referências bibliográficas. No final da apostila tem uma lista também, tá, de referenciais bibliográficos. Então, assim, eu preciso que vocês façam as leituras, porque é assim que a gente produz conhecimento. É lendo também, né? Eu sei que nós temos as aulas gravadas, nós temos a apostila e as atividades, mas eu preciso que vocês sejam agentes no processo da leitura, ok? Então eu preciso que vocês façam as leituras. Outra questão, no final da apostila, eu apresentei alguns sites interessantíssimos no que toca o acesso a informações, no que tange o ensino, né, de história e cultura afro-brasileira e indígena. Então, no final da apostila tem vários sites. Eu quero falar aqui do ISA, que é o Instituto Socioambiental, um site interessantíssimo. Ele tem um link no site que aborda várias questões em relação aos povos indígenas no Brasil. Você tem informações desde demografia, grupos étnicos, história, terras indígenas, dados atualizados. Então é um site interessantíssimo para você poder depois elaborar suas aulas, ok? Outra questão muito importante, o ISA também tem um link Mirim, é onde eles elaboraram um site para que você possa trabalhar com as crianças. Então o site foi feito para as crianças. Então, em muito, pode ser sim uma ferramenta para você utilizar na sua aula, tá? Leva a meninada para a sala de tecnologia e explora esse site que tem histórias, tem vídeos, tem músicas, é fantástico, a gente precisa conhecer. O outro site, então, é a Fundação Palmares, é o site da Fundação Palmares, que também tem uma riqueza de informações, de bibliografias, de vídeos, de links,
no que toca história e cultura afro-brasileira, ok? Então são sites interessantes. Na apostila tem outros, tá? Tem links para a gente baixar material da internet, apostilas, livros que serão úteis para o nosso fazer docente em sala de aula, ok? Então, no que toca à apresentação, era isso que eu tinha para apresentar. Agora, a gente precisa começar a disciplina, né?